Olá, tudo bem? Muito bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo tem o objetivo de trazer um pouco de como foi a minha experiência com o tratamento lá no BTT, nos Estados Unidos. O tratamento de indução de proteína de choque térmico que foi realizado em função do diagnóstico de uma doença neurológica que eu recebi. E depois de uma campanha de arrecadação que durou 9 meses, com o apoio de todos os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, bem como policiais militares e outras pessoas que são meus conhecidos de igreja, amigos de infância, pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas que deram a sua colaboração para que isso fosse possível, para que nós conseguíssemos chegar até o tratamento e tivesse então essa realização. Se você chegou até esse vídeo, certamente você tem algum diagnóstico de doença neurológica ou conhece alguém que convive com esse diagnóstico e você também tem alguma curiosidade sobre o tratamento do Dr. Mark Abreu, desenvolvido lá pelo Instituto BTT nos Estados Unidos, e esse vídeo te chamou a atenção. Eu tive a oportunidade de realizar o tratamento no dia 27 de março de 2023 e nesse vídeo eu vou contar para todos vocês a minha experiência, como foi a minha experiência com o tratamento, tá bom? Então fique até o final que você vai descobrir cada detalhe e eu vou contar tudo. Eu quero saber de que local do Brasil ou do mundo você está vendo esse vídeo. Se você puder, comenta aqui embaixo o local que você está assistindo, o nome da sua cidade, ou do seu estado, ou até mesmo do seu país, para que a gente possa ter uma noção do alcance desse vídeo de onde você nos assiste, tá bom? Vou falar um pouco sobre como foi a minha experiência com esse tratamento, o antes, o depois, o que eu pude sentir de melhoria, se houve melhoria, enfim, vou contar tudo até porque eu conheço diversas pessoas que têm essa curiosidade, São pessoas que infelizmente convivem também com o diagnóstico de uma doença neurológica e eles têm essa curiosidade, esse interesse, esse desejo de também realizar esse tratamento nos Estados Unidos, que se demonstra ser uma luz, uma esperança. Então tem muita gente realmente desejoso, com curiosidade. Será que funciona? Se não funciona? Será que isso acontece? Será que aquilo de fato acontece? Como é a experiência? Eu vou contar nesse vídeo tudo para vocês, tá bom? Nós tomamos conhecimento no primeiro momento, com a maioria de vocês, por meio de um repórter da TV Record, que no primeiro momento ele tomou conhecimento desse método, gravou uma entrevista. Eu vou deixar até os links aqui na descrição. Após uma coletiva que fez com o Dr. Mark Abreu, ele ficou interessado no tratamento e realizou o tratamento e gravou uma reportagem excelente sobre o tratamento e que trouxe assim uma enorme clareza de como exatamente funcionava e também gerou muita expectativa, curiosidade, esperança em muitas pessoas, e eu não fui diferente, Eu recebi o meu diagnóstico no mês de julho de 2021 e em junho do ano seguinte, 2022, nós começamos uma campanha de arrecadação aqui no estado da Bahia, com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar, de diversos órgãos, pessoas conhecidas e desconhecidas, e graças a Deus nós conseguimos conquistar esse objetivo. E fomos então para os Estados Unidos para realizar esse tratamento. E eu imagino que muitos de vocês devem estar na expectativa. Na verdade, muita gente tem me perguntado: "Ô Lucas, como é que foi lá? Funcionou, não funcionou? Como é que foi a sua experiência?" E justamente para tentar responder o maior número de pessoas possível de uma única vez, que
eu gravei esse vídeo aqui para trazer alguns esclarecimentos, algumas informações de como foi a minha experiência com o tratamento nos Estados Unidos. Como foi o tratamento? O tratamento ele se resume em 5 dias consecutivos de idas até a clínica, até o Instituto BTT, para realizar alguns procedimentos. Por exemplo, no primeiro dia, nós fomos, eu e o Tenente Correia, que estava me acompanhando durante toda essa jornada, fomos no primeiro dia até o Instituto, onde foi ali feito alguns procedimentos, como por exemplo, a primeira retirada de sangue, né, para que fosse colhido uma amostra antes do tratamento, isso no primeiro dia. Depois nós realizamos uma série de testes, né, de neurológicos para verificar as suas funções vitais, o seu equilíbrio, os seus reflexos, a sua força, sua deglutição, o seu cognitivo, enfim. São diversos testes, cerca de 5, 6 horas seguidas de vários testes que são realizados, e todos os testes são devidamente filmados, são registrados também lá. Isso para que nós tenhamos depois um parâmetro do antes e do depois após a indução. E após encerrar o primeiro dia de tratamento, a gente é liberado e a gente retorna no segundo dia de tratamento, que pode ser no dia seguinte, ou se, por exemplo, no meu caso, o primeiro dia de tratamento ocorreu numa sexta-feira, no dia 24 de março, então nós só retomamos na segunda-feira, no dia 27, com a indução, né? A indução ela ocorre em um outro prédio, num outro endereço, diferente do primeiro dia, do endereço do primeiro dia, onde nós fomos recebidos ali pela equipe para fazer toda essa verificação inicial. Pelo menos até esse momento. Pode ser que futuramente venha a ser realizado tudo no mesmo prédio ou não sei. É importante deixar registrado que a equipe é muito profissional, profissionais muito dedicados, é uma equipe enorme de enfermeiros, tem paramédicos, tem atendentes que falam português, inclusive, tem que falam espanhol, inglês, e a gente percebe que tem vários setores, né? A clínica tem vários departamentos. Então foi feito ali o primeiro atendimento, nesse primeiro dia. Logo de cara eu fiquei muito impressionado com a estrutura do local, com a maneira organizada com que cada procedimento ocorria, e eu fiquei realmente entendendo que é um trabalho sério que é realizado. Eu percebi isso claramente. Logo no primeiro dia eu já percebi isso. E no dia da indução, que foi na segunda-feira, no meu caso, nós aparecemos para fazer o procedimento. Aí novamente é feito toda uma verificação da sua glicemia, dos seus sinais vitais, de como está a sua pressão, enfim, todo um preparo para que você possa então se submeter à indução, ao procedimento em si, ao tratamento. A orientação é que bebamos bastante líquido, estejamos bastante hidratados, para que no dia da indução o processo seja mais fácil, né? Afinal nós iremos sofrer o paciente vai sofrer uma desidratação considerável, então quanto mais hidratado ele estiver, melhor. E aí, o que acontece? Durante o procedimento também é muito importante fazer exercício de respiração. Você, durante a sua permanência na câmera, quanto mais exercício de respiração você fizer, respirar calmamente, respirar fundo, em alguns momentos enviar oxigênio bom para o seu cérebro, isso melhora bastante
o seu êxito, né? Acredito que tem uma influência positiva no seu êxito com o tratamento. Isso já foi percebido em muitos casos, né? Então essa é a orientação, para que você, uma vez na câmara, você esteja bem hidratado e você também respire fundo para que haja justamente essa questão, né? De você estar enviando bom oxigênio para o seu cérebro. E aí ocorre então o aparelhamento, né, em que vários indutores e sensores é colocado em diversas regiões do seu corpo e você é preparado todo para iniciar o processo. Então, quando nós adentramos ali a câmera, em que tudo está pronto para iniciar o processo, é importante frisar que o Dr. Mark Abreu, ele, durante todo o procedimento, ele está ali cuidando, atentando para que os parâmetros sejam atingidos da melhor forma possível. Eu não sei usar os termos técnicos, mas eu acho que para que tudo ocorra bem, né? Para que tudo seja, para que alcance o êxito, o maior êxito possível, para que o tratamento seja bem eficiente. Então ele vai direcionando ali, bem como toda a equipe, tem também outros médicos que o acompanham ao longo desse processo e o assistem. E é como que uma decolagem, né, que você prepara para então decolar. E quando decola, você está em boas mãos, porque toda a equipe ali se empenha ao máximo para que você tenha um tratamento bem construtivo, bem eficiente, que traga bastante resultados. Então começa o procedimento. E no primeiro momento nós não sentimos tanta quentura, né? Nos primeiros 10 minutos depois a gente vai entendendo que está aquecendo bastante e ficamos em dúvida onde está mais aquecido, se é na região do cérebro ou se é na região do pescoço para baixo, né? Porque de fato é muito quente, é uma sensação de muito calor, né? Mas é possível permanecer, sustentar. Por quê? Porque apesar de ser muito quente, muito desconfortável o calor, mas é justamente esse calor que vai favorecer com que as proteínas de choque térmico elas sejam produzidas na região do seu cérebro que se faz necessário para que haja então uma regeneração ou uma reconstrução. E as funções que de repente se haviam perdidas, elas venham aumentar as chances de ser regeneradas e elas retornarem. Ou seja, se você perdeu força, porque você haja um ganho de força, é importante que haja uma permanência maior para se atingir os lineares necessários para que haja então a maior produção de proteínas possíveis. E aí, o que é que acontece? Eu percebi que no mínimo 2 horas, ou pelo menos 2 horas, é um tempo suficiente, ou que na maioria das vezes é possível chegar no pico de intensidade para que você atinja ali o que é necessário ali para que haja então uma boa performance do seu cérebro, né? Porque o seu cérebro é quem conduz tudo. É o seu cérebro quem direciona. O doutor e toda a equipe está ali só proporcionando e monitorando para que haja uma boa experiência e para que dê tudo certo. Mas, no final das contas, é o paciente, através do cérebro dele, que vai conduzindo todo o processo. E aí, tem alguns pacientes que eu percebo que não chega a permanecer na câmara, não consegue, não aguentam permanecer o tempo mínimo indicado, que é 2 horas. Eles, quando dá 1h20, 1h30, eles já ficam meio que desesperados para sair, né? E aí nem sempre o resultado depois acaba sendo o desejado. E aí, sabendo disso, eu me esforcei o máximo para ficar o maior tempo possível na câmera. Eu sabia que eu não poderia, depois de tanto esforço que foi feito para chegar até ali, desde o processo de tirar o visto, que é uma burocracia tremenda,
até desde a vaquinha, a campanha, o sobe e desce, a dificuldade para a gente conseguir reunir os valores, apesar que existem pessoas que demoram bem mais, né? Eu tive a felicidade de em 9 meses concluir esse processo. Existem também pessoas que demoram bem menos, mas eu pensei, olha, eu fiz uma retrospectiva de tudo que eu já tinha passado para chegar até ali, então eu pensei, eu não posso de maneira nenhuma chegar até aqui e não aguentar, não passar, não sustentar. Então eu só saio daqui, eu até pensava assim meio que ironicamente, só saio daqui torrado. Nem que me torre, mas eu só saio daqui quando eu atingi o mínimo de tempo necessário. Então, em todo o tempo, essa foi minha luta para permanecer na máquina, porque é muito quente quando eu pensava que já tinha basicamente umas 2 horas, uma das assistentes ou das enfermeiras chega para mim e fala, olha, parabéns, você já conseguiu sustentar 1 hora de relógio. Vamos ver se ele consegue pelo menos mais uma. E aí eu pensei naquele momento, nossa, só tem 1 hora. Eu pensava que já tinha 2, porque o tempo parece que não passa, mas enfim, eu pensei, olha, então vamos lá para mais 1 ou 2, 3 horas, o tanto for preciso. Então o tempo todo eu fui fazendo exercício de manter o meu cérebro motivado a permanecer. Então a gente consegue perceber que apesar de estar bastante quente, mas nós continuamos respirando normalmente, a gente também consegue perceber que não há queimaduras em nenhum local do corpo, então é só o desconforto mesmo do calor, né? Então a gente sustenta, a gente vai conduzindo. E graças a Deus, depois de muita insistência, muita persistência, eu consegui ficar pouco mais de 2 horas de relógio. E aí então começa o processo de você ir desligando, né, os aparelhos para que a temperatura vá baixando até que você finalmente possa ser retirado da máquina. Esse processo também demora um período, porque você não pode sair abruptamente, penso eu, acredito que você não pode imediatamente já sair da máquina. E aí quando a temperatura vai se harmonizando novamente, você sai de uma alta temperatura e você volta para a temperatura natural, e aí você, na maioria das vezes, o paciente já sai ali todo cansado realmente, depois daquela exposição, aquele processo. É comum o paciente sair muito cansado, mas ele toma um banho, né? É levado a tomar um banho. Se o paciente não conseguir fazer isso sozinho, tem o auxílio da enfermeira, ou quem sabe do paciente, ou do acompanhante, ou da acompanhante que estará com o paciente. No caso, existem casos que a pessoa vai com o esposo, com a esposa, enfim. E aí, depois do banho, você vai aguardar um pouco para se recompor em uma sala onde você tem ali uma refeição, né, que você se alimenta, você se hidrata, enfim. Uma coisa interessante também, que sobre a indução é importante frisar, que ao longo do procedimento, apesar de ter um acesso de soro para facilitar a hidratação, dá muita sede, dá muita vontade de beber água. Então, tem ali a enfermeira que fica ali em todo momento colocando a água para você sugar, né? E não tem nenhum risco de engasgo, nada, é bem tranquilo. E tem também um equipamento, né, que coloca na língua, você fica prendendo entre os lábios e a língua para ter justamente essa eficácia na questão da voz, da deglutição, né? Eu fiquei um período com esse equipamento, pouco mais talvez de 1 hora de relógio com esse equipamento, talvez por isso que algumas pessoas já relatam melhor na minha voz, né? E uma coisa importante aqui,
já que eu já vou entrar nessa questão do que melhorou, do que não melhorou, no terceiro dia, após a indução, nós retornamos à clínica, né, para realizar mais uma coleta de exame de sangue e, no meu caso, também teve uma sessão de massoterapia. É um profissional excelente que faz uma massagem para ajudar você a soltar a musculação, todo enrijecimento muscular ele acaba sendo bem atenuado em razão dessa massagem. E aí, no quarto dia, você retorna à clínica para mais uma coleta de sangue e refazer todos os testes que foram feitos no primeiro dia. Ou seja, teste de força, de equilíbrio, de reflexo, de deglutição, de testes cognitivos e muitos outros, para que você possa comparar o antes e o depois. E ali já é possível perceber alguns ganhos, né? Que nas primeiras 48 horas já se sinaliza alguns ganhos, né? E a tendência é que esses ganhos ou essas melhorias elas continuem acontecendo. E aí eu refiz diversos testes, né? Mas uma coisa que eu já percebia é que logo quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiquei hospedado num hotel que tinha alguns pavimentos, né? Nós subíamos até no local em que nós estávamos hospedados, que foi no terceiro andar. Então nós subimos 6 lances de escada e nos primeiros dias, antes da indução, eu lembro que eu subi a escada com um pouco de receio, sem aquela firmeza nas pernas, então subia sempre segurando o corrimão, dava um medo de cair, né? E, enfim, eu lembro que isso acontecia bastante. E aí, depois da indução, eu lembro que eu já subia as mesmas escadas com um pouco mais de segurança, de independência, não tive mais aquele receio, aquele medo, né? Então, não apenas quando eu precisava descer para deslocar até a clínica, para ir no retorno, mas em outros momentos também, como por exemplo no café da manhã, eu descia e subia as escadas. Então, eu comecei a subir com um pouco mais de independência, né, de naturalidade. E eu subia teclando no celular, às vezes mandando mensagem para minha esposa ou alguém, respondendo as mensagens, e nem percebia que não estava mais dependente do corrimão, segurando no corrimão. E o tenente correia que estava comigo e falava: rapaz, você percebeu que você está melhor? Você não usou nem o corrimão, você subiu teclando. E eu, rapaz, é verdade. Uma melhoria que ficou claro para mim já lá nos Estados Unidos foi em relação à força nas pernas. Houve um ganho de força nas pernas. Minhas pernas estão um pouco mais fortalecidas, né? Elas são mais fortalecidas. Eu diria que de 80% a 90% mais firmes. Eu consigo hoje realizar atividades que antes era uma dificuldade enorme, né? Por exemplo, quando eu pilotava a moto mesmo, antes da indução, quando eu botava o pé no chão, as pernas ficavam bambas, né? Fracas. A impressão era que eu ia cair. Então, era o momento mais desconfortável da condução, era quando eu tinha que colocar o pé no chão. E aí, hoje, quando eu piloto moto, eu percebo que as pernas já não ficam mais inseguras, né? Quando eu piso o pé no chão, a perna ela sustenta o peso ali do corpo, da moto com tranquilidade, depois eu sigo. Então isso já foi uma percepção clara de melhoria na minha qualidade de vida. Também eu percebi que houve uma melhora na questão do equilíbrio. Nem tanto na questão do equilíbrio exatamente, mas em razão do fortalecimento das pernas. Então, naturalmente, tem um impacto no equilíbrio. Então, caminhar com um pé na frente do outro ainda é um desafio para mim, né? Mas só em ter esse fortalecimento nas pernas já foi algo bem significativo. A minha voz, de fato, algumas pessoas falam que a minha dicção está mais solta, mais fluida.
mais contínua, né? Isso, é claro, é algo muito bom, né? Eu não percebia, isso não fica claro para o acometido da doença neurológica, de como está sendo a sua involução ou a sua degeneração. E a gente simplesmente vai vivendo um dia de cada vez e buscando o máximo retardar esse processo, mas a gente não sente da prática como está sendo, a não ser que a gente comece realmente a perceber as debilidades. Então, eu lembro que nos testes, antes, no primeiro dia entre os testes, foram feitos alguns testes, e alguns deles que eu lembro é que houve a questão do... Eu lembro que teve um exercício que eu precisei suspender umas anilhas, uns pesos, tipo de academia, né, de 10 kg. Suspendia pela maior quantidade de vezes possível. Esse era o desafio. Ó, você vai suspender, você vai realizar a maior quantidade de repetições que você conseguir. Então eu lembro que eu consegui realizar 30 repetições em cada braço. E depois do tratamento, a quantidade aumentou significativamente, que eu consegui levantar essas mesmas anilhas de 10 quilos em cada braço por cerca de 50 repetições. Além disso, teve também um outro exercício que a gente colocava as pernas assim, nós colocávamos as pernas sentado na cadeira, as pernas retas, e tinha um peso que colocava em torno dos nossos pés e colocava o peso, né, para ver a quantidade de tempo que nós conseguíamos erguer, manter o peso na nossa perna, a perna reta com peso. Então começou 10 kg, não aguentei, a perna arriou, 8 kg arriou, 7, até que voltou 5 kg, eu consegui sustentar a perna reta assim durante uns 30, 40 segundos, depois a perna arriou. Isso com a direita e com a esquerda, antes da indução. Já depois da indução, em cada uma das pernas eu consegui manter o peso de 5 kg por mais de 3 minutos, né? Eu consegui manter esse peso nas minhas pernas por mais de 3 minutos. Então isso foi uma evidência realmente de ganho de força nas pernas. E no meu caso, como eu não cheguei no tratamento, e graças a Deus, tão debilitado como algumas pessoas infelizmente chegam, né? Ou seja, eu recebi o diagnóstico em 2021, já foi um diagnóstico cedo, no início da doença, dos sintomas. Eu comecei inicialmente a sentir dores nas pernas, e aí, então fui ao ortopedista no primeiro momento. Mais adiante posso estar gravando outro vídeo falando um pouco mais sobre isso. Se houver um interesse, comenta aqui embaixo: Lucas, eu quero que você grave um vídeo falando sobre isso, sobre aquilo que a gente vai com certeza estar gravando futuramente, tá bom? Então, é muito importante isso, que você escreva aqui no comentário sobre o que exatamente você quer que eu fale, alguma questão peculiar que eu não falei aqui e que você tenha curiosidade e gostaria que eu falasse em outro momento sobre isso. É só escrever aqui no comentário que eu estarei falando, tá bom? Então, o que acontece? Graças a Deus, eu não precisei chegar num estágio de degeneração agressiva. Então, para mim, não é tão perceptível, tipo assim, não fica tão claro para mim os efeitos, né? É claro, antes eu lembro que eu, no meio da noite, acordava 2, às vezes 3 vezes para ir no banheiro. Hoje em dia eu durmo sem precisar acordar para ir no banheiro, porque tem esse efeito, né? Essa doença, ela tem esse efeito na questão urinária, né? Então, eu também penso que já é um ganho com o tratamento, além de outros ganhos que a gente não vai nem notando muito, por exemplo, os movimentos finos, por exemplo, esses movimentos assim, a gente não atenta bem como eles estavam, como eles estão. Certamente eles estão melhores, né? O fato de pegar um alimento, levar até a boca, abrir uma garrafa, fechar a garrafa, esses movimentos finos, com certeza eles estão melhores, né, após a indução. Porém, como eu não cheguei a um estágio de degeneração tão avançado, e graças a Deus, então nem tudo é perceptível, claro, evidente para mim. Mas uma coisa eu posso afirmar com certeza: o tratamento
trouxe ganhos para mim, trouxe resultados, funcionou, e não é uma do psicológico, é real os efeitos realmente do tratamento. Então, como um próprio médico, ele não tem como ele garantir como será no seu caso, né? Na verdade, quando você vai fazer uma cirurgia, nenhum médico garante como é que o resultado, né? Ele vai se empenhar a fazer o máximo para que você tenha uma boa cirurgia, tenha um bom resultado com a cirurgia, mas eu desconheço um médico que assina embaixo dizendo, ó, a cirurgia vai ser um sucesso. Não tem como, porque pode ocorrer alguma intercorrência ou até alguma situação que não favoreça com que o resultado esperado seja atingido, seja alcançado. Mas, apesar de não haver garantias por parte do Dr. Mark Abreu, existem muitas evidências, são diversos vídeos que os pacientes mandam continuamente, doutor, estou mais disposto nisso, isso aqui melhorou, por exemplo, ele me mostrou alguns dos vídeos que o Dr. Mark Abreu me mostrou no próprio celular dele. Tem, por exemplo, uma história linda, né, de um casal que ele tinha chegado carregado pela esposa na cadeira de roda, dificuldade para ficar em pé, e depois do tratamento, ele grava um vídeo, não sei quantos dias depois, na frente da Walmart, que é uma loja muito comum, uma loja de departamentos muito comum, quase que todo bairro nos Estados Unidos tem. Ele gravou um vídeo assim, o contrário, antes era a esposa carregando ele na cadeira de roda, e dessa vez foi ele carregando a esposa, assim, a esposa sentada na cadeira de roda e ele atrás empurrando a cadeira, né? Então, realmente impressionante. Ele relatou para o médico, olha, doutor, antes eu sentia as lágrimas dela caindo nos meus ombros de tristeza em me ver naquela condição. E dessa vez a história meio que se inverteu, porque eu que estava derramando as lágrimas nos ombros dela. A diferença é que eram lágrimas de felicidade, de alegria por esse ganho com o tratamento. Então, existem pessoas, por exemplo, que têm visão dupla, depois do tratamento a visão dupla some. Existem pessoas que, no caso do Parkinson, por exemplo, têm tremores incontroláveis, depois os tremores somem. Então, existem várias experiências positivas no tratamento. Então, assim, cada caso é um caso, cada ganho é um ganho, cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa suporta um tempo diferente na máquina, e cada pessoa, durante a permanência dela na máquina, tem um comportamento que favorece ou não com que o tratamento venha a ter um ganho maior, né? O que eu percebo é que sempre há um ganho, ainda que não seja de 90%, de 100%, mas sempre há um ganho. E quando a pessoa está num processo degenerativo, qualquer ganho já aumenta demais a qualidade de vida da pessoa. Então, o que acontece? Esse vídeo não tem a finalidade de indicá-los, fazer esse tratamento vai resolver sua vida. Não tem essa finalidade. Ele tem o objetivo só de contar o meu relato, como foi a minha experiência, e o que funcionou para mim, no meu caso, né? E como eu já estou muito feliz e grato por existir esse tratamento e por eu ter conseguido realizar esse tratamento e já estar desfrutando de uma melhor qualidade de vida, né? Eu tenho feito, claro, fisioterapia, tenho feito alguns outros exercícios para manter ou para fortalecer as pernas e manter os ganhos, né? Isso é indispensável. No entanto, não é possível afirmar que uma outra pessoa teria o mesmo ganho ou de repente um ganho maior, ou que não teria ganho. Não é possível afirmar ainda, né? O que eu já percebi é que o tratamento é real e realmente ele traz resultados, como trouxe no meu caso, e eu espero que, se você em algum momento tiver como realizar esse tratamento, se fizer parte da sua pretensão realizar esse tratamento, e você tiver como fazer esse tratamento, que você também venha a ter uma experiência tal qual a minha, de resultados, e tal qual a de tantas outras pessoas
que também tem tido bastante resultados. Antes de caminhar na direção desse tratamento, eu realizei muita pesquisa, foi muita reflexão, foi muita busca para ver as evidências. Eu precisava de evidência, eu precisava de pessoas aqui do Brasil que já tinham feito esse tratamento. Eu queria saber a história dela, como foi, porque é um valor muito alto realmente para nós, para a nossa realidade como brasileiro. Talvez para o americano não seja tanto, mas para nós aqui do Brasil, que a nossa moeda frente ao dólar tem uma desvalorização considerável, acaba que é um valor alto a ser pago. Então a gente mensura, todos esses desafios para conquistar esse valor, para chegar até lá. Então a gente realmente precisa ter esse cuidado de pesquisar, se certificar. Mas uma coisa eu posso afirmar, porque eu já estive lá, não é enrolação, não é uma medicina sem compromisso, uma equipe, não. Existe toda uma estrutura, toda uma equipe de médicos, paramédicos, enfermeiros, que estão empenhados para que o tratamento ocorra da melhor forma possível. Então, se eu, Lucas, for recomendar, e aí, Lucas, faço ou não faço? Se puder, faça, porque existe um percentual considerável de chance de você obter êxito, assim como muitas pessoas têm obtido êxito. E por que não tentar, né? Por que não caminhar nessa direção para, quem sabe, voltar com resultados que vai trazer uma maior qualidade de vida, né? Eu, ao longo da minha trajetória, infelizmente, eu lembro que eu passei por 7 neurologistas. Desses neurologistas, apenas 2 deles meio que me incentivaram a falar: Lucas, por que não tentar, né? Você já está nessa jornada, e eu espero que você dê tudo certo lá, que você tenha bons resultados com o tratamento, e você não perde nada em tentar, né? Porque se existe alguma possibilidade e você não tentar, realmente não é a melhor alternativa, né? E assim eu fiz, eu caminhei nessa direção, e graças a Deus eu já tenho melhoras para relatar. E eu entendo até, né, que pelo fato de que muitos neurologistas ainda não têm os parâmetros necessários, né, para verificar cientificamente o fundamento desse procedimento, e por ausência dessas informações, de parâmetros, quem sabe, eles não podem profissionalmente indicar. Mas você, paciente, não pode de maneira nenhuma ficar refém apenas do que seu neurologista diz, prescreve ou algo assim, até porque em minha percepção, que é bem leiga, mas a medicina ela vai avançando de maneira empírica em muitos casos, né? Então, naturalmente, cada procedimento que hoje é um procedimento reconhecidamente aprovado, é um consenso na medicina, ele passou por essas fases, né, de teste, de desconfiança, de validação, e eu acredito que também está ocorrendo com o método desenvolvido pela BTT. Então, eu recomendaria, sim, com certeza, o tratamento para que vocês, havendo possibilidade, vocês façam. Mas eu acho sensato, ao realizar esse tratamento, claro, confiar, a fé é importante, mas não depositar todas as suas fichas, porque ao passo que o tratamento pode ser excelente no seu caso, também pode não atingir o pico de resultado que você imagina ou que você especulou, que você foi na expectativa. Então, simplesmente, se você for realizar esse tratamento, na minha experiência, eu diria que você se permita viver o processo e faça tudo o que for possível para que a sua experiência venha a ser mais proveitosa possível. Por exemplo, permaneça o maior tempo possível na máquina,
você respire fundo para mandar oxigênio bom para o cérebro e outras orientações lá que são repassadas. E aí certamente você vai ter algum resultado com o tratamento, com a indução. Mas se puder fazer, eu recomendo que faça, tá bom? Esse é o meu relato, é a minha experiência. Se tiver mais alguma coisa que eu possa acrescentar que de repente você ficou curioso aí, comenta aqui embaixo, para que a gente possa, em outra oportunidade, em outro vídeo, trazer maiores esclarecimentos, falar um pouco mais sobre como foi esse trâmite, esse processo. E aqui eu já o convido também, né, a se inscrever no canal, é importante, e pegar esse vídeo aqui, o link desse vídeo, e compartilhar para alguém que você sabe que tem algum familiar com um diagnóstico neurológico, doença neurológica degenerativa, e compartilha com ele esse vídeo, porque de repente aquilo que foi dito aqui pode ajudá-lo em algum grau, de alguma forma, ou acender um pouco um botão de esperança. Então faz isso, compartilha esse vídeo com alguém que certamente vai gostar desse conteúdo, tá bom? Continuo à disposição. Aqui embaixo vai ficar o link de outras redes sociais, para que você, querendo ter contato comigo, pode ficar à vontade, pode fazer as suas perguntas, que na medida do possível nós iremos estar respondendo, tá bom? Deus abençoe a todos e gratidão a todos aqueles que colaboraram para que esse meu relato hoje pudesse ser possível. Eu sigo na expectativa de dias melhores e, com fé em Deus, dias melhores vão continuar vindo e acontecendo, tá bom? Forte abraço.